Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Quanto tempo estava com saudades e saudades do nosso peixão, apesar dos pesares, taticamente falando. Bom, eu e Juliane dos Santos apresento Tática Fantástica dessa sexta-feira. Estamos de volta a Jogos do Peixe, por mais que está uma draga dentro das quatro linhas e fora dela também, né? Enfim, a gente ama o peixe e é sobre isso e tá tudo bem. E seguimos sofrendo com o nosso peixão. Antes da gente dissecar a nossa vitória diante do poderoso Blooming, a gente venceu, mas não convenceu. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, essa camiseta maravilhosa no qual estou hoje, já trajada do seu Pepe, que é o maior artilheiro do peixão, dizendo aqui, ó, sou o maior artilheiro do peixe e o Pelé é ET. Não sei se dá pra vocês verem aí. Aqui a assinatura do seu Pepe. Maravilhosa, né? Já no clima do aniversário do peixão maior do mundo, colossal, que vem passando aí por um período sabático, mas vai melhorar, vamos ter fé. Bom, antes da gente ir pro nosso campinho aqui, para dissecar um pouco taticamente do que foi esse 1-0, que eu vou falar para vocês, da bacia das almas ali com o gol do Bauerman, vamos falar um pouco sobre consciência tática, no qual o seu Odair Hellmann não tem essa consciência tática que deveria dar ao Santos, né, que não vem obtendo. O jogo, eu vou até trazer uma analogia para vocês, no qual eu fiz essa semana no Artilheiras, que é um programa no qual eu participo para falar sobre o futebol feminino. O jogo, por mais que das vezes você vai jogar com a casinha fechada, é uma proposta de jogo. Tudo bem que o jogo reativo não é vistoso, mas tem uma proposta. Se você vai jogar propositivamente, também há uma proposta que é ofensiva, no qual vai ser muito mais agressivo. Só que o Odair Hellmann não tem uma proposta de jogo no Santos. O Santos não tem nenhuma proposta reativa e nenhuma proposta propositiva. Praticamente é um catado. E ele teve tempo nessa intertemporada, segunda intertemporada, arrumar o time, dar uma proposta de jogo, só que taticamente não tem. O nosso quadro é Tática Fantástica, mas a gente poderia até mudar o nome. A Tática Fantástica que não existe no Santos. Não tem onipresença. Não tem uma tática. Estamos aguardando o Tática Fantástica a ser aderido no Santos. Então, o Odair Hellmann, ele vem passando por esse período no Santos, no qual é inexistente. O trabalho dele não está sendo válido. Porque se você tem um período muito intenso para preparar a sua equipe para grandes jogos, né? Eu ia falar grandes temporadas. Enfim, grandes campeonatos, no qual tem a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o principal, que é o Campeonato Brasileiro, que vai ser muito difícil, você tem que esboçar e extrair o melhor. E o Odair Hellmann não vem fazendo isso no peixe. E com isso, a gente vai agora pro 4-4-2. Ele abdicou do 4-3-3 e foi com 4-2-2 diante do Blooming. O Blooming da Bolívia, gente. Vamos falar quem é o Blooming, com todo o respeito, diante de um Santos? Por favor, aqui, olha o Santos, aqui reflete nessa camiseta que eu estou vestida. Por favor. E o seu Odair foi muito medroso, covarde, dentro da sua proposta de jogo, no qual ele poderia ser agressivo. E com um a menos, a gente ali, ó, um a menos, o goleiro foi expulso. Ele permaneceu com 2 volantes de contenção. No caso, o Dodi Camacho, o Dodi que pra mim sempre vem fazendo boas partidas, quando ele não vai ser tão bem, mas ele mantém uma regularidade, é complicado. Então vamos lá pro 4-2-2 do Peixe. Começando, né, assim, nas laterais a gente perdeu o Lucas, ele acabou sentindo, aí ficou o Messias, o Bauerman, Felipe Jonathan, que partida do Felipe Jonathan, muito mal. Aqui ficou uma linha de 4 no meio campo, assim, gente, a gente vai falar muito sobre isso, tá? O Ivonei como um ponta muito aberto, e o Lucas Lima muito aberto também, muitíssimo aberto.
como ponta. E aqui ficou o Camacho como segundo volante e o Dodi como primeiro volante. Aqui na frente ficou o Marcos Leonardo e o Lucas Barbosa. Bom, gente, vou falar pra vocês. Esse meio-campo foi o que matou, com perdão da palavra, que cagou taticamente em tudo. Por quê? Não teve um meio-campo compactado. O Lucas Lima não sabia o que ele estava fazendo dentro de campo, nem ele sabia. Né? E aqui o Ivonei também muito, uma partida pragmatíssima. Um meio-campo muito pragmático. E aqui o Camacho, como segundo volante, eu não sou hater do Camacho, tá bom, gente? Vamos deixar claro, mas assim, não sou fã do futebol dele. Ele é muito, mas muito pragmático com o seu futebol. E ficou devendo demais. Mais uma partida do Camacho no qual ele deve muito. Ficou devendo bastante. E ficou esse meio campo totalmente espaçado. O Blooming, né, que assim, tem uma técnica muito baixa, taticamente baixa também. Só que teve alguns momentos do jogo que foi mais agressivo que o Santos. Incrível que pareça, teve até uma defesa do JP, do João Paulo. Incrível que pareça, né? Bom, as laterais ficaram totalmente nulas. O Felipe Jonathan, que às vezes vai bem no apoio ofensivo, nulo, defensivamente também nulo. O Natan, eu tenho que falar pra vocês, o Natan, né? O Natan vem devendo bastante. Também que partida muito, muito ruim dele. E lá na frente o Marcos Leonardo, que tentava alguma coisa, tentou até uma bicicleta, mas enfim, ficou muito nulo. E o Lucas Barbosa também, que muitas das vezes pode jogar como elemento surpresa, foi mal nessa partida também. Porque o meio-campo estava totalmente assim, espaçado, né? E você tinha o quê? Um Camacho chegando com mais presença, tentando chegar na presença de área, tentando fazer passes de ruptura, enfim, mas nada funcionou. Muito abaixo. E o Dodi fazendo aquele 5, né? Que era o papel mais de contenção. Mas até aqui, somente no finalzinho da segunda etapa, com alterações, entrou o Ruiz e saiu o Ivonei. E numa belíssima cobrança de escanteio do Ruiz, que merece mais minutagem, inclusive, colocou o Bauman ali. Foi uma belíssima cabeçada e colocou essa bola para dentro e salvou praticamente, né, o jogo e obviamente a viagem também. Mas deveu muito taticamente, como eu falei pra vocês, um meio campo assim, ó, totalmente desconjuntado, espaçado. E o Odair Hellmann no pós, né, na coletiva, falando que viu um bom Santos. Eu não sei qual jogo que ele assistiu. Eu peguei até uma frase dele, ele falando sobre a amplitude, usou muito o Ivonei e o Lucas Lima para dar amplitude e deixando o Camacho ali, né, como segundo volante, o Dodi com a linha baixa ali sendo aquele brucutu. Gente, eu queria entender essa nuance tática do Odair, porque assim, não foi amplitude, nenhum momento o Ivonei deu amplitude e o Lucas Lima também. Porque não é papel deles, não é papel dos meias dessa amplitude. O Lucas Lima até pode fazer isso com mais mobilidade, mas precisa ter associação no jogo, a se associar. E não teve associação dos alas, que muitas das vezes poderia ser o Felipe Jonathan ou o Natan, com essa amplitude. Não funcionou. Entendeu? Então eu acho que falta essa consciência tática pro Odair Hellmann para implementar dentro do Santos. E sendo bem sincero para vocês, eu vejo ele no Santos hoje não dando certo, porque já era para ter dado certo, entendeu? Essa intertemporada já era para ter mostrado, inclusive, tática, esboço de jogo, e não existe, inexistente até aqui, tá certo? Mas vencemos aí 1-0 agora, né, para dar um ânimo para ir contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que vai ser pedreira. Semana que vem a gente volta aqui pra gente falar sobre esse jogo pela Copa do Brasil. Tá certo, gente? Um grande beijo e até a próxima semana.